no encerramento da EBF não é fácil chegar até aqui. Mas o Cristo, o Filho de Deus, Ele é quem nos sustenta. E hoje todos vocês são aqui lindos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo de número 2. Salmos 2, 6. Desde já quero agradecer a minha rica oportunidade, viu, Elaine? Deus continue abençoando, agradeço pelo convite. Deus continue abençoando toda a liderança. E eu creio também, Elaine, que todos os servos, desde a quem limpou a igreja, quem fez a comida, quem orou, quem veio participar, Cristo vai abençoar todos poderosamente. Porque você está aqui essa noite participando da melhor festa, a festa das crianças. E eu creio que o Senhor Ele vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Todos já acharam? Diz assim a palavra de Deus às nossas vidas: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e fins da terra por tua possessão. Tu os esmagarás com a vara de ferro e tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-nos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegria e com tremor. Beijai o filho, para que se não irem e peçais no caminho, quando em breve se há de ceder a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Podeis assentar glorificando ao Cristo que vive para todos sempre. E qual é o tema da nossa EBF? Eu acho que os meninos, eu não sei quem é que está ganhando, se é as meninas ou os meninos, tem uma divisão nesse meio. Mas qual é o tema da nossa EBF? Glória a Deus, todo mundo está lindo. E se encontra em Lucas 4, 18 e 19, que diz a palavra de Deus: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus. Repita comigo: o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu convido a todos vocês a prestarem muita atenção na palavra de Deus, porque Cristo Ele quer continuar a falar conosco essa noite. O Data Show ele não funcionou, mas nós continuamos a administração da mesma forma. Diga para o irmão que está do seu lado assim: meu irmão, vigia, não conversa comigo agora, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai conversar comigo e com você. Pode deixar para cá os irmãos para me ajudar, por favor. E nós temos um tema da ministração de hoje, que é o Cristo, o Rei dos Reis. Quem aqui já conhece alguma história de um rei da Bíblia? Os reis eram ali, lideravam aqueles povos. E sabe algo muito importante de um rei? É que um rei ordenava também todo o seu povo diante da presença de Deus. Se um rei ele não estava bem com Deus, o povo também não estava bem com Deus. E eu também trago o exemplo de uma liderança. Se nós temos uma liderança que não é espiritual, as crianças, os irmãos, jovens, adolescentes, quem for liderado, não serão também liderados espirituais. Mas quando nós temos uma liderança espiritual, uma liderança avivada, nós teremos crianças e irmãos cheios da presença, que buscam juntamente com o líder que lidera. E nós precisamos obedecer esse líder. Mais uma promessa, uma grande profecia iria se cumprir, que viria um grande Salvador para essa terra, que é o Rei dos Reis. E esse Salvador, o Rei dos Reis, ele veio
Porque quantas crianças e quantos irmãos, o mundo que a gente vê aí fora, esse grande globo terrestre, está cheio de pecado, está cheio de sujeira, mas Cristo, Ele foi enviado para um grande propósito, e nasce o Rei dos Reis. O Rei dos Reis, repita comigo: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele quem manda, e eu obedeço. E Ele veio a esse mundo. Não, amém. E Ele veio a esse mundo para... Amém. Vocês são uma bênção mesmo, né? Inteligente. Glória a Deus por isso. E Ele veio a essa terra para proclamar a liberdade. E Jesus, Ele estava aqui na terra, Ele começou o seu ministério. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas. Ele pregou a palavra de Deus por todos os lugares, e grandes curas, grandes milagres começaram a acontecer, e na grande entrada triunfal, porque todos esperavam essa promessa se cumprir, do Rei dos Reis queriam chegar, mas muitos esperavam por o rei que viria com soldados, com tropas, mas aquele rei, ele entrou sobre Jerusalém e todos cantavam: Hosana, Hosana ao Cristo, Hosana ao Rei dos Reis. Mas ele entrou de forma humilde, como um jumentinho. Mas as mesmas pessoas que cantavam Hosana ao Cristo, logo depois falaram ao Cristo, aonde ele foi julgado sobre todos aqueles. Ele foi julgado. E todos aqueles que falavam Hosana, agora estavam falando: crucifica, crucifica-o, crucifica o Rei dos Judeus. Não é ele quem dizes que é o Rei dos Judeus? Não é ele que é o Rei dos Reis? Pois agora pode sacrificar esse rei. Os mesmos que falavam que Cristo, os mesmos que cantavam hosanas, entregaram esse Jesus para morrer naquela cruz. Mas ele sabia do grande propósito, que ele veio a esse mundo, a esse Rei dos Reis, o maior rei que está sobre a terra, que reina sobre o céu, que reina sobre as nossas vidas, meu irmão. Porque enquanto nós estamos aqui, esse Rei dos Reis está cuidando das nossas vidas, das nossas crianças e da tua casa. E não há mal, não há peste, não há demônio que possa contra esse Rei dos Reis, porque ele veio para trazer a cura aos cegos, a cura aos cativos. Ele veio para trazer a esse mundo a reconciliação de todos os nossos pecados, a reconciliação do homem para com Deus. Ele sabia do grande propósito que ele tinha, e esse rei, o rei que desceu do céu, o Filho do Deus vivo, veio para nos entregar a salvação. O próprio rei que se entregou pelo seu povo, e em seus pés foram cravados os pregos. Uma rigorosa cruz Jesus Cristo carregou. Mas ele sabia que tudo que estava acontecendo, a missão estava acontecendo aqui na terra, porque o Pai lhe pediu. E com essa missão, para nos trazer o perdão, em suas mãos foram cravados os pregos, mas tudo para um grande propósito, para nos trazer o perdão, a salvação desse mundo. E ele passou. Pense nesse momento, feche seus olhos e pense quão doloroso foi o que Jesus passou. O maior rei que pisou na terra, o seu rei que vivo está. Tudo ele sofreu, como diz aquele hino. Tudo ele sofreu. E o que foi? Por amor, por mim, por você. Tudo por um grande amor, para nos trazer. E essa noite, pelo Cristo ungido de Deus, que nós aprendemos que Ele é profeta, Ele é sacerdote e Ele também é rei, para nos trazer um novo nascimento.
Mas esse Cristo que estava sobre uma cruz, essa cruz ao terceiro dia, ela ficou vazia, porque Cristo, Ele ressuscitou. O túmulo, ele está vazio, e essa noite nós estamos aqui para adorar um Deus vivo, esse Cristo que brevemente vai descer e voltará para buscar a sua igreja. A maior promessa: eu vim aqui para adorar um Deus vivo. Você também veio? Porque esse Cristo não está sobre a cruz. Esse Cristo, ele ressuscitou, esse ungido de Deus, e ele vivo está, e ele está em nosso meio, para que você possa hoje falar com autoridade que você serve um Deus vivo, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E Cristo, ele deixou uma maior promessa, que quando ele subiu para os céus, ele falou: eu estou indo, mas irá descer o Espírito Santo de Deus sobre a terra. E quando todos estavam reunidos, veio como um vento impetuoso, e esse Espírito Santo, ele encheu toda a casa, jovens, crianças, os irmãos, o povo de Deus, todos foram cheios. E essa presença, essa noite, o Espírito Santo de Deus, o profeta perfeito que pregou a palavra de Deus, o sacerdote que entregou a sua vida como o próprio sacrifício, e o Rei dos Reis, que breve irá de voltar, porque ele vos deixou essa promessa: eu estou indo, o Espírito Santo está com vocês, o melhor amigo, o amigo fiel, mas eu irei descer novamente sobre as nuvens, com glória irei descer para buscar a minha eleita, a minha noiva. Essa noite, esse Salvador, que Jesus morreu em uma cruz, ele pregou a palavra de Deus com autoridade, glória a Deus, e ele breve é de voltar. E você está aqui, ó, passou 3 dias aprendendo sobre o Cristo ungido de Deus, mas daqui a pouco, às 9 horas, acaba a igreja. O dirigente é para a igreja dele, a irmã Elaine, todas as irmãs e os irmãos estão servindo, vão para a casa deles, cada um vai para a sua casa. Mas tem alguém que vai contigo, que é o Espírito Santo de Deus, que é esse Cristo, o ungido de Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Jesus, ele bate a porta. Aquele que abrir a porta e deixar Jesus entrar, ele irá entrar, irá habitar na sua casa, e ele irá transformar. E por que esse Cristo, ele vai conosco para casa? E por que nós temos a presença do Espírito Santo? Porque, como eu falei, a EBF ela termina, mas nós temos 24 horas, nós temos um ano, nós temos 365 dias, nós temos 31 dias, 30 dias, temos 7 dias em uma semana, mas nós sempre devemos lembrar que o alvo da criança que conheceu Cristo ungido de Deus e da igreja, ele é o céu. Você pode glorificar a Cristo, porque esse céu é a promessa, é a nossa esperança, e nós estaremos lá nesse céu, porque ele está de braços abertos para receber todo aquele que nele crê, mas não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Rei dos Reis, que morreu em uma cruz com humildade, mas hoje ele é glorificado, e ele nos preparou um lindo lugar. E esse lugar lá nós estaremos nas mansões celestiais, veremos o rio da vida, lá nós veremos o trono de Deus, nós veremos a face do Senhor Jesus, porque nós iremos encontrar com o Pai. Nós andaremos em ruas de ouro e de cristal. Você não vai morar aqui não. Sabe por quê? A criança que conheceu Cristo ungido de Deus hoje pode sair dentro dessa igreja falando
mesmo, gritando: a minha morada não é na terra, essa minha casa aqui vai ficar, porque eu irei morar no céu e estaremos nas mansões celestiais com o Senhor. Veremos a árvore da vida, receberemos um novo nome, estaremos com o Senhor Jesus para todos sempre. Receberemos a nossa coroa, e essa coroa Ele tem preparado para mim e para você. Bem-vindo, mais um. Não, um adulto. Vocês é para aprender essa noite. A gente que serve vocês. Nós estaremos. Leiam bem forte comigo. Nós estaremos nas mansões celestiais. E esse Rei dos Reis que morreu na cruz e Ele ressuscitou, e Ele irá voltar com glória, porque Ele ressuscitou um Cristo glorioso. E nós estaremos aonde? Eternidade. Na eternidade, aonde nós iremos morar. E quando nós ouvirmos esse toque da trombeta, vem aqui comigo. Ou para aqueles que morreram no Senhor Jesus e ressuscitarão. Cristo, Ele já te entregou, para você que aceitou a Ele, viu? Uma nova vida. Então essa nova vida que você deixou Cristo entrar na sua mente, deixou Ele entrar no seu coração, é Ele quem transforma, é Ele quem cura, é Ele quem liberta em todo tempo e fora de tempo. Aí você se pergunta essa noite: será que esse profeta que pregava com ousadia, será que esse sacerdote que se entregou, e será que esse Rei dos Reis, ele mudou? Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então ele opera ainda, ele batiza, ele liberta, ele salva ainda. A gente fica rindo, né, quando a gente vê esse mega cérebro, essa mega mente. Mas é porque Cristo, aí dentro da sua mente, você tem esse lindo cérebro, essa linda mente. E nós estamos aqui nessa EBF para lembrar para os irmãos que aqui se encontram, e para as crianças, que nós devemos estar em todo tempo vigilante, porque o que o inimigo ele tenta em todo tempo é atacar a sua mente, em atacar as suas vidas. Quantas crianças não são atacadas verbalmente? Quantas crianças não passam por muito bullying? Quantas crianças, você não sabe como uma criança chegou aqui essa noite. Você não sabe como ela vai chegar lá na casa dela, porque tem um pai, tem uma mãe que não é evangélica. Às vezes tem alguém com alguma malícia com ela e nós não sabemos. Então cuide de uma criança, porque se nós já conhecemos o Cristo ungido de Deus, nós temos a missão de mostrar o que é o reino dos céus para essas crianças, e para que a chama da eternidade não se apague das nossas vidas. Nós temos um grande manual, que é a palavra de Deus. E essa palavra é que Ele nos entrega. E para que essa chama ela nunca se apague, nós precisamos buscar essa palavra. A palavra de Deus diz que nós precisamos meditar, mas não somente meditar de dia e de noite, não só para lermos, mas também nós devemos praticar essa palavra. E quantas crianças e quantos irmãos em meio dessa EBF estão pensando em desistir? Mas Cristo, essa noite, Ele deseja te encher mais uma vez, porque quando Ele nos compara com a luz desse mundo, como uma lamparina, quando a palavra de Deus nos compara que nós somos como a luz do mundo, é como nós somos uma lamparina. E essa lamparina, para ela estar acesa, ela não pode faltar o azeite. E o azeite para encher cada vaso, o azeite para encher cada criança, não é mais que nada menos do que a presença do Espírito Santo de Deus. É essa presença.
Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença. Pode deixar a lâmpada no chão, pode deixar. Qual é o seu nome? Emanuela, minha filha. Por onde você for, por onde for uma criança da congregação Monte Hermon, por onde for um irmão que já conheceu Cristo nessa EBF, que ele é profeta, que ele é sacerdote, que ele é rei, e que você aceita ele como seu Salvador, e que você abre o seu coração para receber a presença do Espírito Santo, por onde você for, a presença do Espírito Santo estará com você, Manuela. E vocês cantarem um lindo hino que fala também sobre missões, sobre a nossa missão. Obrigado às crianças. De uma grande promessa, que a nação brasileira é e será a nação do avivamento. E aqui está a nação do avivamento. Mas para que essa nação do avivamento seja avivada, ela precisa buscar. Não é, Manuela? Porque como eu falei, a EBF termina hoje, mas o Cristo ungido de Deus continua dentro da sua escola, dentro da sua casa, lá na praça que você vai, na viagem que você for fazer, é dentro do carro, é andando de bicicleta, é por onde você for. Esse Cristo, ele continua com você, não termina na EBF, isso aqui é só um momento. Mas o melhor momento não tem do que estar com a presença do Espírito Santo 24 horas, porque ele é o nosso amigo que não desiste, que mesmo no momento de tristeza, de angústia das nossas vidas, é ele quem estará conosco. E nós precisamos todos os dias, para que sejamos uma geração do avivamento, buscarmos essa palavra e pregar essa palavra aos cativos. Diga comigo: o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar e por liberdade, e trazer a restauração da vida certa e anunciar o ano a você. porque a nossa morada não é aqui. Mas quantas crianças e quantos irmãos ainda não conhecem esse Cristo, mas esse Cristo que breve há de vir, naquele grande dia que ele vai voltar, ele irá abrir o livro da vida e ele irá chamar cada um pelo seu nome. Ei Maria, ei João, pode entrar, receba a sua coroa, receba o seu galardão. Ei, vem entrar, e essa nova vida que ele nos entrega é o nosso coração limpo. E estaremos com ele nas missões celestiais. E nós, as crianças, devemos todos os dias buscar a sua presença e espalhar a presença de Deus todos os dias. Diga comigo: Espírito Santo, não se aparte de mim. Mas quantas crianças estão distantes do Espírito Santo? A palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas quantos estão não deixando o Espírito Santo morar dentro do seu coração, mas estão deixando morar? É o TikTok, é o YouTube, às vezes uma preocupação que você tem da escola, ou deixa os seus sonhos dominar a sua vida, e outras ficam ansiosas, nem dormem mais. Mas essa noite, Cristo, ele está presente na casa mais uma vez, para nos entregar a paz que esse Cristo, o Rei dos Reis, que somente ele tem, e o Espírito Santo. E ele deseja encher cada um, para que eu e você, até chegar na eternidade, não se esqueça do Cristo que breve irá de vir. Não viva como se Cristo ele fosse voltar amanhã, mas viva como se Cristo ele fosse voltar agora, no próximo segundo, no próximo minuto. E se ele bater a porta e você não estiver preparado, e se você não aceitou a Jesus, você tem dois caminhos, e é você quem escolhe: ou o céu ou o inferno.
E Cristo está de braços abertos para que você possa se chegar-se a Ele e pedir perdão dos seus pecados. Nessa manhã eu quero convidar vocês a ficarem de pé. E eu não posso deixar de perguntar se tem alguma criança que deseja aceitar a Jesus. Obrigado. Tem alguma criança que deseja aceitar a Jesus? Alguma criança visitante? Você já aceitou a Jesus? Quer aceitar? Glória a Deus, vem aqui pra frente. Tem mais alguma criança? Você que trouxe ela, né? Pois você vai ficar aqui, bem aqui do lado dela. Que você é uma serva de Deus, você vai orar por ela. Ela é sua visitante. Você que ganhou essa aula, você que trouxe ela essa noite. Tem mais alguma criança? Tem mais alguma criança? Tem algum irmão? Você quer se reconciliar? Vem aqui na frente, quer aceitar Jesus? Nós vamos orar também. É você com Deus. Se você não se sente bem, nós vamos orar por vocês essa noite. Porque nós não podemos sair dessa casa da mesma forma que chegamos. Mas nós iremos sair pela fé e pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que ainda há poder sim, meu irmão. Cheios do azeite, cheios da presença. Mais alguma criança que deseja aceitar a Jesus? Mas nós vamos orar por elas. Coloque suas mãos em direção a essas crianças. Outras crianças podem vir aqui para frente. Podem vir para cá. Em nome de Jesus. Coloque suas mãos em direção a essas crianças. Porque eles não estão sentindo bem. Quando uma criança ela vem aqui na frente, não ria dela. Não deboche, não zombe. Mas se elas aqui